Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o controlador de temperatura K30 da Coel. Esse controladorzinho pequeno aqui que faz controle PID, controle de rampas e patamares, alarmes, temporizador independente e muito mais. A gente vai fazer um exemplo prático conectando esse carinha numa IHM, você vai ver toda a programação que a gente vai fazer e um exemplo de controle de temperatura com autotune, beleza? Então não perde o vídeo, dê um like, acompanhe o canal e segue lá. Olá pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre o controlador de temperatura K30, né? É esse controladorzinho aqui que está na minha mão, ele tem um tamanho bem reduzido, tá? Então, ele vai ter as características de um controlador para aquecimento, ok? Normalmente esse controlador é utilizado para aplicações em aquecimento. Então, o que você vai encontrar nesse controlador? Esse controlador, como vocês podem ver, é um dispositivo cego, ou seja, ele não tem display. E esse dispositivo sem display normalmente é instalado no fundo do painel em trilho DIN, assim, tá? E aí por meio da comunicação RS485 e do protocolo Modbus, a gente consegue jogar as informações, por exemplo, numa tela. E aí remotamente a gente vai modificar os parâmetros, configurar tudo que você precisa para fazer o seu controle da forma adequada, tá? Ler temperatura, trocar set point, programar rampa e patamar, alarmes, tudo isso você vai ter acesso por meio do protocolo Modbus desse controlador aqui, beleza? Falando um pouquinho das características dele, vamos lá. Você vai ter 4 saídas a relé nesse modelo, tá? Você pode ver que as bolinhas aqui na parte do relé elas estão pintadas. Normalmente também você pode encontrar aí no mercado um modelo com a saída 1 para pulso de relé de estado sólido, tá? Só que na saída 5, você pode ver do pino 4 até o pino 11, a gente tem aqui a Alt 5. A Alt 5 ela é uma saída fixa para pulso de relé de estado sólido, então você tem até 5 saídas para utilizar nesse controlador K30, ok? Então vamos lá, ele tem 4 saídas a relé, mais uma pulso para relé de estado sólido. Ele tem nas entradas 1, 2 e 3 a conexão dos sensores. Aí ele vai aceitar termopares, aí termopar tipo J, K, R, S, T e PT100, né? A PT100 você vai fazer a conexão nos pinos 1, 2 e 3. Então são utilizados PT100 a 3 fios. E também outros tipos de sinais, como o milivolt, por exemplo, que são daqueles transmissores infravermelho de temperatura, tá? Além disso, aqui nos pinos 5, 6 e 7, você pode ver que ele tem 2 entradas digitais, e o comum delas é no pino 6. E as entradas digitais você vai poder utilizar sempre contatos livres de tensão, ou seja, contato seco, tá? São sinais que você vai colocar nos pinos 5, 6 e 7. Aqui no 8, 9 e 10 é a comunicação RS485. A gente está fazendo ela pelo pino 8, que é a B, o 9, que é o terra, e o 10, que é a A. Tá? E aí, por meio desses 3 pinos, a gente vai montar a nossa rede de comunicação e aí transferir os dados para uma IHM, por exemplo. Nesse exemplo de hoje, a gente vai fazer um circuito aqui para fazer o controle de temperatura bem simplificado, tá? E aí a gente vai usar uma lâmpada incandescente, a gente vai usar um relé de estado sólido da Coel com o comando 432 volts VCC, tá? E esse controlador, a saída pulso dele é 12 volts contínuo, né? 20 mA, tá? Então vai casar direitinho com o relé de estado sólido desse. E aí a gente vai precisar de um pouco de fio para fazer as conexões e um sensor. Aqui eu estou usando um termopar tipo J, ok? Mais uma característica, aqui embaixo do controlador você vai encontrar umas chaves, umas pequenas chaves. Essas chaves vão ter 2 funções. Vão ter a configuração do controlador na rede RS485, ou seja, você precisa identificar qual é o número dele nessa rede, tá? Cada controlador precisa ter seu endereço específico na rede RS485 e também a gente vai determinar a velocidade de transmissão dos dados. Tá? E aí a velocidade de transmissão dos dados, todos eles vão ter que ter a mesma transmissão para poder conversarem, tá bom? E aí todas essas informações, se tiverem vários K30s, vão ser jogadas numa tela
e HM como essa de 4.3 polegadas, que é da Coel também. Fora isso, a gente vai usar uma fonte 24 volts para alimentar a tela. Aqui eu já fiz um pequeno chicote aqui para alimentar o K30 também, para facilitar. E é isso, a gente vai fazer um controle de temperatura básico utilizando esses componentes aqui. Vamos lá então? Vamos começar? Bora! Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser configurar essas chavinhas aqui atrás do controlador, porque depois que você monta no Trilhidin, fica um pouco mais difícil, você vai ter que tirar e modificar essas chavinhas, tá? Então vamos começar por esse passo. Da chavinha 1 até a 6, né, da Deep Switch 1 até o Deep Switch 6, você vai ter a configuração do endereço escravo do controlador na rede, tá? A gente vai usar nesse projeto o escravo número 1, ok? Então esse controlador vai ter um endereço número 1, ok? Os Deep 7 e 8 vão determinar a velocidade de transmissão dos dados, ou seja, o baud rate. Então, pela tabelinha ali, a gente consegue ver que o 7, se a gente colocar ele para cima, a gente vai usar a velocidade de 9.600 bauds por segundo. Então, é essa velocidade que a gente vai usar nesse projeto, tá bom? Então, 1 para cima e 7 para cima, beleza? E aí a gente já pode começar a montagem elétrica dos fios aqui, tá? Beleza. Primeiro passo. Eu separei alguns materiais aqui, né? Uma lâmpada, eu já coloquei um sensorzinho aqui perto da lâmpada, tá? Relé de estado sólido, eu já coloquei os fios, então positivo e negativo, e a parte de comando, da parte de potência, tá? Já está aqui montada. Então vamos começar. No controlador K30, a gente tem o comando do relé de estado sólido pelos pinos 4 e 11, que é o positivo e o negativo, né? A tensão positiva, negativa, para acionamento do relé de estado sólido, tá? Para acionamento desse carinha aqui. Então o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser montar esse acionamento, colocando o fio vermelho no 4, que é o positivo, e o fio preto no 11, que é o negativo. Vamos lá. Beleza, o acionamento do relé de estado sólido está feito aqui, tá? 4 e 11, mandando para o positivo e negativo do relé de estado sólido, beleza? Vamos colocar o sensor. O sensor de temperatura que eu estou usando é o Thermopar tipo J, tá? E o Thermopar tipo J, ele tem o fio positivo e o negativo. Isso você vai ter uma tabela de cores para cada tipo de Thermopar, e aí você vai saber. Aqui no esquema elétrico, a gente tem que o positivo do Thermopar é no pino 1 e o negativo é no pino 2. Então vamos fazer essa ligação. Positivo no pino 1 e o negativo no pino 2. Beleza, pessoal? Bem preso aqui. E aí a gente tem a parte do sensor, né, o Thermopar, já conectado na entrada do controlador, e o acionamento do relé de estado sólido, tá? Vamos deixar isso aqui. A comunicação no controlador é feita por um cabo de 3 fios, tá? Dá para usar o RS485 com 2 fios, mas o melhor, o mais indicado é usar com 3 fios, sendo um deles o terra, beleza? Nesse exemplo a gente vai usar o padrão A, que é o amarelo, o B vai ser o branco e o terra vai ser a cor verde, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter o 10, que é o A, o 9, o 10, que é o A, o 9, que é o terra, e o 8, que é o B. Então vamos fazer essa ligação. O A vai ser o amarelo, o terra, que é o do meio, é o verde, e o branco, que é o B, a gente vai usar o pino 8. Beleza? Então tá montado aqui o fio para comunicação para a tela, tá bom? Vamos fazer aqui na tela já, para mostrar para vocês. Deixa eu separar aqui.
Na tela, aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou deixar uma foto mais nítida aqui. A gente tem aqui marcado RS485 e aí tem as mesmas indicações, terra, A e B, ok? Vamos fazer essa ligação também. Deixa eu tirar esse conector. E a gente vai fazer a ligação primeiro do terra, que é o nosso verde. O próximo é o A, a gente vai usar o amarelo. E o próximo é o branco, que é o B, ok? Que a gente vai colocar do lado. Então, beleza. Ficou assim, pessoal, a ligação. Tá? Bem simples, bem intuitivo. Depois a gente vai fazer a ligação da alimentação da IHM também, ok? Então tá, temos aqui a comunicação do K30 com a IHM. Tá aqui feita. Ok, vou jogar ela para trás aqui e vou voltar a lâmpada para frente. Beleza, o que está faltando agora? Vamos fazer a parte de potência, tá? Então aqui a gente tem o relé de estado sólido, a gente tem aqui fase e neutro, tá? Para fazer o acionamento dessa lâmpada. E como que a gente vai fazer? Eu tenho um conector de emenda aqui, uma das fases eu vou colocar aqui, nesse conector, assim. Aí eu vou pegar um fio que está entrando no relé de estado sólido na parte de potência, né? Ele vai servir como uma chave, né? Vai funcionar como uma chave. Então eu vou colocar um dos fios, né, dessa fase num dos polos aqui do relé de estado sólido. O outro eu vou ter que fazer em série com a lâmpada, né? Com o acionamento da lâmpada. Então eu vou pegar esse outro cara aqui, vou colocar em outro conector de emenda e vou juntar com um dos fios da lâmpada, assim, tá? Então ele vem aqui numa das fases, passa pelo relé, passa por um fio da lâmpada e agora, finalizando, é só fechar o circuito com a outra fase, ok? Vamos fazer assim. E aí a gente tem o circuito de potência montado, ou seja, a gente tem a fase entrando no relé de estado sólido, o relé de estado sólido manda para um fio da lâmpada e o outro fio da lâmpada fecha com a outra fase, ok? Vou fechar tudo aqui. Então tá montadinho a parte de potência, beleza? O que está faltando aqui agora é alimentar esse controlador, tá? Então esse controlador é um modelo com 100 a 240 na alimentação, então a gente pode ligar ele tanto em 110 como em 220, tá? Vou colocar ele aqui. E os pinos de alimentação são os que estão logo em frente aos do sensor, que são os 13 e o 14. Beleza. Então tenho aqui comando para o relé de estado sólido. Tá aqui. O relé de estado sólido está acionando a lâmpada, ok? O sensor está próximo da lâmpada, eu quero monitorar o ar aqui em frente à lâmpada, né? Que vai ficar quente conforme ela vai acendendo. E aqui eu tenho a minha IHM conectada na saída RS485 do controlador. Beleza? A única coisa que falta agora é a gente alimentar a IHM com 24 volts. Eu vou pegar um fio aqui e já monto ela para vocês. Então beleza, cabo montado, vamos ligar aqui a IHM. Aqui atrás a gente tem um conector de alimentação, o positivo ele está na esquerda. Vamos lá fazer o mesmo esquema aqui. Beleza? E agora vamos ligar para ver se tudo funciona. A tela ligou. E a lâmpada comandou porque o relé de estado sólido também entrou. Beleza?
Como não tem nada programado, eu não acho nem nada estranho, beleza? A gente vai programar direitinho para que o controlador trabalhe da maneira que a gente quer. Para isso a gente vai precisar programar IHM agora, beleza? Vamos colocar na tela aí. Então beleza, pessoal. Antes de mais nada, a gente vai conectar o cabo micro USB aqui atrás da IHM, tá? E aí a gente vai colocar no computador, para aí conseguir jogar as informações para a tela, beleza? Aqui no computador, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no protocolo de comunicação desse controlador K30, tá? Nesse controlador K30, a gente vai ter a lista completa de parâmetros e assim como o protocolo Modbus dele, tá? A gente tem o esquema elétrico, as informações de entrada e saída, descrição das funções, como se utiliza todas as funções, rampa e patamar, tá tudo descrito bem detalhadamente aqui. Aqui você tem a lista, né, em forma de tabela, de todos os parâmetros, tá? E aqui no apêndice B, a gente encontra o protocolo de comunicação do K30. Coisas importantes para olhar aqui nesse protocolo, basicamente os tipos de funções que o nosso protocolo utiliza, que é a função 3 para leitura de N registradores e a função 6 para preset, ou escrita, né, de um registrador. Tá? São as funções que a gente vai usar no projeto da IHM, beleza? Outra coisa importante, que aqui já começa o protocolo. A lista ela começa a partir do número 1, e o número 1 é justamente o endereço de leitura da temperatura, o PV. Okay? Então, para você jogar a informação da leitura, a gente precisa desse endereço número 1. E outro detalhe é que a gente vai sempre usar o endereço decimal nos projetos da IHM, nunca o hexadecimal. Tá? Então, a gente vai olhar sempre essa coluna aqui. Beleza? Então, aqui você vai ter informação de temperatura, informação de pontos decimais, set point de operação, a potência da saída, o valor do set point. Nessa coluna, ele vai te dizer se você vai ter ou não ponto decimal nesse endereço, tá? Então, se vai usar ou não ponto decimal. Outra coisa, nessa última coluna aqui, é se é um endereço de somente leitura ou um endereço de leitura e escrita, tá? Se é R só read, se é RW read write, tá bom? E aqui embaixo a gente tem os parâmetros, todos em forma desse protocolo, com o endereço descrito certinho, tá bom? Então tenha em mente que para você fazer um projeto na IHM, você vai precisar ter essa tabela em mãos, tá? De um jeito que você possa consultar ela e aí você vai fazendo de acordo com a necessidade. Você vai puxando as informações para o controlador, não, para a IHM de acordo com a necessidade. Aí você vai olhando a tabela aqui, vai pegando a informação que você precisa e vai colocando na IHM. Beleza? Então vamos lá. Vou jogar a tabela para o lado. E aqui agora a gente vai abrir o software de programação, que é o HMI Editor P, tá? Vamos criar um projeto novo, vamos salvar isso daqui na área de trabalho, com o nome de teste. Esse modelo é um modelo de 4.3 polegadas e que a gente chama de 3043IE, tá? Aqui é a orientação do projeto, que é na horizontal, né, 0 graus. E aqui a porta que eu vou usar, que está conectada no K30. Aqui eu estou na COM1, que é a RS485, tá? E aqui eu tenho que selecionar o protocolo que eu vou usar, que no caso é o Modbus. As opções que ele abre aqui, tem vários tipos de protocolo Modbus que eu vou usar, mas o que a gente usa para o controlador é o RTU Slave All Function, é o primeiro, ok? Em concluir, ele já abre a primeira tela. Para facilitar a visualização, eu vou colocar o fundo branco aqui, clicando com o botão direito. Tá? Temos aqui então a primeira tela do nosso projeto, exemplo. E aqui nessa aba da direita, a gente tem todos os recursos para criar o seu projeto. Então, botões, ícones numéricos, né? Campo numérico para você ler ou escrever, campos de caracteres, data, tempo, texto, botões, gráficos, medidores, tudo isso você vai puxar dessa coluna lateral da esquerda.
Da direita, desculpa. Da esquerda você vai ter uma árvore do seu projeto. Então aqui você vai organizar as suas telas. Se você quiser criar um script, você vai criar um script para rodar e fazer uma lógica por meio da tela. E, se possível, também você pode jogar isso em conjunto com as informações do controlador, tá? Então aqui você cria seu script. E aqui você tem os teclados, teclado de letras, alfanumérico, né? Tudo isso você tem esses recursos disponíveis aqui. Você pode fazer sua personalização também, tá bom? Deixa eu ir fechando aqui tudo. Vou deixar só a tela inicial. Na tela inicial, vamos fazer um primeiro exemplo. Mas antes disso, a gente vai olhar um pouquinho as informações do projeto. Eu vou clicar aqui na aba Project e vou em Communication. Aqui nessa aba Communication, você vai ver aqui na porta COM algumas informações. Eu tenho a conexão por RS485. Aqui ele me dá a velocidade padrão. Quando você cria um projeto, ele automaticamente já cria em 9600, mas você tem várias outras velocidades ou baud rates que você pode escolher. Tá? A gente vai usar o 9600 porque foi a velocidade que a gente usou no 7 e no 8 do K30, né? Nos Deep Suite 7 e 8. Lembra que a gente moveu as chavezinhas. E essas outras informações são padrão, 1 stop bit, 8 data bits e 100 paridade, tá? Vamos deixar nesse formato. Beleza, vamos clicar aqui no item numérico. E aqui a gente vai colocar aqui um texto, tá? E aqui a informação que eu quero puxar vai ser da temperatura, beleza? Vamos puxar a informação da temperatura. Beleza, pessoal. Temperatura. E agora eu vou dar 2 cliques aqui nessa janela. E eu vou começar a colocar as informações para puxar o dado de temperatura. Aqui nesse Read Address eu vou clicar em Edit. Aqui no Edit eu vou ter a informação da conexão, que a gente já viu que é com 1 mesmo, né? Que eu estou usando a RS485, então eu tenho que usar com 1 aqui. O Address Type eu sempre vou utilizar o 4, tá? Isso porque o 4 ele vai me dizer qual é o tipo de função que eu vou puxar. Eu vou usar nessa leitura, nessa escrita do meu controlador. Tá vendo que aqui eu disse que ele usa a função 3 e a função 6? O 4 ele vai te dizer exatamente isso. O 4 simboliza que eu estou usando a 3 e a 6. É uma função do software da IHM, tá bom? Então aqui não precisa se preocupar, sempre coloque o número 4. Beleza? Aqui é o endereço que eu quero ler do controlador. Então aqui por isso eu preciso consultar essa tabela. E como eu quero pegar um número da temperatura, né, o endereço da temperatura, eu preciso colocar um número 1 aqui. Então eu venho aqui e coloco o número 1. E aqui eu vou selecionar essa caixa e vou dizer qual é o endereço do K30 na minha rede. Lembra que a gente mudou também as Deep Suites e colocou o endereço número 1. Tá? Então aqui eu vou colocar o endereço número 1 também. Beleza. Como esse dado eu só quero ler, eu não quero escrever nesse campo, eu vou deixar sem marcar essa caixa. Aqui embaixo eu vou dizer qual é o formato desse número. Isso é muito importante, porque esse número é um 16-bit signed, ou seja, com sinal de mais e menos. Eu vou colocar aqui 3 dígitos, tá? E sem nenhum ponto decimal. Aqui eu vou ler desde menos 999 até mais 999. Beleza? Esse vai ser o formato que eu vou usar nesse campo. Dá um OK. Eu vou selecionar tudo. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Jogar para baixo aqui. Só que aqui não vai ser mais minha temperatura, vai ser meu set point. E eu vou dar 2 cliques aqui nesse campo. E eu sei que o meu endereço de set point, eu vou usar o 6. Eu quero mudar o valor do set point 1. Ok? Então aqui eu vou dar em Edit. Vou clicar em Edit. E aqui, ao invés do campo número 1, eu vou ler o endereço número 6. E eu sei que esse endereço é um valor que eu quero ler. É um endereço que eu quero fazer escrita, porque eu quero alterar o valor do set point. Então eu vou colocar a função de input e escrever e ler no mesmo endereço. Tá bom?
Aqui em Settings, eu poderia colocar os valores máximos e mínimos que o usuário pode escolher. Então, por exemplo, se eu quero que ele coloque de 0 a 300 graus, eu colocaria dessa forma. Beleza? Vamos compilar esse projeto sem warning e sem erro e vamos fazer o download. A IHM já entrou em modo, né, de descarregar o projeto, já está descarregando e eu clico em OK. A IHM vai reiniciar. Nesse momento, ele está puxando as informações do controlador, então eu sei que o controlador está lendo a temperatura de 43 graus, tá? E ele está com o set point 0, tá? Estranho, né? Porque o set point está em 0, mas a saída está mandando aquecer. Por que será que está acontecendo isso? Basicamente, pessoal, porque eu estou usando a saída 5 do controlador. Tá? A saída 5 ela não foi configurada ainda para controle de temperatura. Eu precisaria entrar no parâmetro que configura o tipo de saída que eu quero usar na função da saída 5. Ou seja, eu preciso atribuir na saída 5 a função de controle de temperatura. Tá bom? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer essa modificação rapidinho? Então vamos voltar aqui no projeto. Aqui no projeto eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui. E aqui eu vou escrever func saída 5, ok? E como que eu acho qual é a função da saída 5? Tá? Eu venho aqui na tabela de parâmetros dele, do controlador, por isso que é bom você estudar o manual desse controlador para você entender o que você precisa mexer, ok? E aqui a gente vai ter que ir no grupo de saída desse controlador, que ele está aqui, ó. Grupo Out, que é o grupo de saídas. Cada saída dessa, né, cada parâmetro desse vai ter uma função específica, tá? O que eu quero mudar é a função da saída 5, que é essa O5F, ok? Nesse endereço da O5F, eu posso utilizar tanto 663 quanto 10.263. São endereços duplicados, eu posso usar qualquer um deles. Beleza? Então vamos colocar o endereço aqui. Vamos colocar aqui o 663. Ok. Mas qual valor eu vou colocar nesse endereço 663 para ele funcionar como saída de controle? Então aqui, ó, ele está me dizendo, veja o parâmetro O1F. Então vamos voltar no parâmetro O1F. No parâmetro O1F eu tenho todas essas funções, que vai de 0 até 18, tá bom? Então de 0 até 18 eu posso programar as mesmas coisas na saída 5 também. Então o que eu preciso programar é isso daqui, ó. Eu preciso colocar o número 1 nessa saída, porque a saída 5 eu quero transformar ela em HREG, em saída de aquecimento, ok? Então nesse campo aqui, eu vou jogar para o meu projeto na minha tela e vou colocar o valor 1, tá? Manualmente. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Vou compilar, vou jogar o projeto. E aqui, pessoal, você vê que ele tem o número 18 ali nesse campo, né? Ele não está no número 1. Então eu venho aqui, eu vou clicar uma vez em cima e vou colocar o número 1, tá? Automaticamente a saída já desligou, porque agora ele sabe que a saída 5 tem que trabalhar como controle de temperatura para aquecimento. Então imagina que agora eu coloque a temperatura aqui mais alta, vamos ver, 40 graus. Automaticamente o controlador ele já começa a mandar potência para a saída, vai começar a aquecer e aí ele já vai tentar controlar essa temperatura.
ok? Como a gente ainda não fez o autotune desse controlador, provavelmente ele vai ficar meio louco. Ele não vai controlar direitinho a temperatura. Até porque ele já passou do set point e ele ainda não tinha desligado. Tá vendo? O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é trabalhar no PID desse controlador. Trabalhar no controle de temperatura. Aqui ele já está funcionando como um controle de temperatura, mas ele ainda não está afinado, ele não está sintonizado da maneira correta. Mas você pode ver que ele já está controlando. Vamos esperar fazer mais um ciclo aqui. Beleza? Qual que é o próximo passo agora? Agora o próximo passo seria criar o menu para fazer o autotune desse controlador, tá? Vamos fazer isso? Então beleza, pessoal. Vamos criar agora o menu para fazer o autotune desse controlador, tá? Como que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é criar uma outra tela, né, para a gente colocar os parâmetros do autotune. Vou chamar aqui de PID e colocar o fundo branco, tá? Agora eu vou colocar um botão aqui para a gente conseguir navegar entre as duas telas, né? Esse botão ele vai me jogar para a tela inicial. E eu vou colocar esse botão aqui em cima para ele me jogar para a tela do PID, tá? Agora a gente consegue colocar as informações aqui. Primeiro passo, eu quero colocar a ativação do autotune, tá? Para isso eu vou usar um parâmetro que é esse 57, alt.r. O alt.r é o início manual do autotune, ok? Se eu colocar 0 nesse endereço, ele desliga o autotune. E se eu colocar 1 nesse endereço, ele liga o autotune, tá? E o autotune que a gente vai utilizar é o autotune número 3. Nesse parâmetro aqui, alto, a gente vai colocar o valor 3, que é o autotune tipo rápido com início manual, ok? Então vamos colocar esses valores aqui. Para a gente iniciar o autotune, eu vou colocar uma tecla aqui. Eu vou colocar esse endereço 696. O K30 é o número 1, tá? Eu vou escrever e ler no mesmo endereço. Esse formato está correto, ok? E esse botão vai ser o botão de off. Eu vou desligar o autotune dessa forma. Por isso eu joguei o valor 0 nele, ó. Ele estava jogando o valor 0. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E agora eu vou colocar a mensagem on. E aqui eu vou colocar o número 1 para iniciar o autotune, tá? Eu vou escrever início autotune. Ok, agora eu preciso dizer qual é o tipo de autotune que eu quero fazer. Eu vou colocar aqui embaixo um campo de número e eu vou colocar esse endereço 695, ok? É um valor de escrita e leitura, número 4, o endereço 695, K30 número 1. O tipo de formato, né, do dado vai ser um signed, porque aqui eu vario de -4 até 4, ok? Vou colocar aqui de -4 até 4. E esse valor eu sei que manualmente eu vou colocar o número 3 aqui, tá? Aqui seria o tipo. Eu vou ter que criar um botão, ou melhor, uma lâmpada, para me dizer se o autotune está ocorrendo ou não. Então eu vou dar 2 cliques aqui nessa lâmpada que eu criei e eu vou colocar a indicação. Tá? Eu vou usar o endereço, que é esse aqui, ó. Autotune Activation, que é o endereço 17, que ele mostra se ele estiver em 0, ele não está ativo, e se ele estiver em 1, ele está ativo. Então vamos colocar aqui 17.0, porque ele é um endereço formato de bit. Eu vou colocar K30 número 1, ok? Então, se ele estiver azul, ele não está no autotune. Se ele estiver em verde, ele vai estar no autotune. Então, vou colocar aqui
estado, autotune. E eu vou colocar aqui mais um campo que é importante também, que é o tempo de ciclo, tá? O tempo de ciclo nada mais é do que o tempo máximo de ligado ou desligado, ok? É dentro desse tempo que o controlador ele vai ligar e desligar a saída, tá? Então a gente vai dar o tempo de ciclo desse controle. Aqui no grupo reg, eu venho aqui e vou dizer qual é o tempo de ciclo. Vamos ver ele aqui, ó. Esse parâmetro TCRH, que é o Cycle Time, da saída de aquecimento, que é o endereço 705. Ok? Então, ele é um valor de input também. Endereço 705 do K30, número 1. Tá? E aqui eu quero que ele varie de 0 até 1300 segundos. Tá? Como eu estou usando o relé de estado sólido, eu vou colocar o tempo de ciclo com valor baixo, por exemplo, 2 segundos. Aqui é tempo de ciclo. E não tem nada a ver com a autotune. Tá? Estou colocando aqui de forma desorganizada, mas num projeto real a gente colocaria mais bonitinho aqui, alinhado tudo. Tá? Vamos fazer o download. Um detalhe, pessoal, do autotune rápido é que eu preciso estar com um set point pelo menos o dobro do valor da temperatura atual, para ele ter um range e conseguir fazer esse cálculo, tá bom? Então, se minha temperatura agora no sensor for 30 graus, eu vou precisar que o set point seja no mínimo 60 graus para cima, ok? Só para é uma informação do tipo de autotune, tá? Que é esse rápido. Eu estou agora com a temperatura de 32 graus e nessa temperatura de 32 graus eu poderia fazer o autotune em 70 graus mais ou menos, para deixar um valor mais redondo. A gente vê que o tempo de ciclo aqui está com um valor alto, tá? Eu vou deixar aqui como... Vou ver se eu consigo diminuir esse tempo de ciclo aqui. O tempo de ciclo não está abaixando porque eu tenho que mudar também o tipo de atuador, bem importante. Em cima, esse HACT, ele tem que estar na função SSR, tá bom? Senão ele não deixa eu diminuir o valor, porque se ele estiver na saída como relé, aí eu tenho um tempo de ciclo maior para não danificar a vida útil do relé, tá? Para não danificar o relé e assim diminuir a vida útil, né, na verdade. Então vamos ver o parâmetro 704, que é o tipo de atuador. Vou colocar aqui tipo atuador. Vamos compilar. Eu vou descarregar. Então vamos ver aqui, pessoal. O tipo de atuador ele está como 1, eu preciso deixar ele como 0 para relé de estado sólido, tá? Então eu vou deixar ele como 0 aqui, automaticamente o tempo de ciclo ele já abaixou, tá? Vamos fazer então um exemplo. Eu vou colocar a temperatura de 70, vamos colocar 75 graus no set point, e aí eu vou acionar o autotune. Opa! Deixa eu colocar uma temperatura maior aqui. 100 graus. Aí. Beleza. E agora, vamos ver a temperatura até 100 graus.
Beleza, pessoal? A temperatura ficou estável. Vocês estão vendo um relé entrando e saindo em conjunto com o relé de estado sólido, porque eu deixei a saída 1 como controle de temperatura também. Então as duas vão atuar da mesma forma. As duas estão atuando em paralelo, tá? Você vê que a temperatura agora está bem estável, fixou em 100 graus. E agora você vê que o controle está bem preciso. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Deem sugestões aqui nos comentários de próximos vídeos que a gente faz com muito prazer. Beleza? Valeu!